Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. Meu nome é professora Daniela Augusto, nossa disciplina chama-se Orçamento Empresarial e nessa primeira unidade nós vamos trabalhar os conceitos de gestão e orçamento. Para tanto, nossa unidade tem 3 objetivos principais, onde o primeiro é discutir a interação entre o orçamento empresarial e o processo de gestão. Depois nós vamos compreender os conceitos e as normas orçamentárias, para finalmente a gente aprender as etapas de construção das peças orçamentárias. O material para leitura já foi disponibilizado para vocês e a partir de agora nós vamos dar início aos nossos conceitos. Então, o primeiro conceito que nós vamos tratar nessa videoaula é justamente o conceito de processo de gestão. Então, esse processo nada mais é do que um conjunto de procedimentos decisórios que a empresa segue, e esses processos eles têm por objetivo permitir que a empresa alcance seus resultados com base nas diretrizes e objetivos organizacionais definidos por ela mesma. E esse processo compreende 3 etapas principais: o planejamento, a execução e o controle, sejam das áreas e tanto das áreas quanto das atividades das empresas. Então, qual seria a etapa de planejamento? Então, o planejamento é uma função administrativa que tem 3 ações principais. A primeira seria estabelecer com antecedência as ações que irão ser executadas ao longo do horizonte de planejamento. Depois se pretende estimar os recursos que serão empregados nessas ações e, por fim, definir os objetivos a serem alcançados. No processo de gestão, essa etapa de planejamento, ela se divide em planejamento estratégico e planejamento operacional. Então, o que é que seria o planejamento estratégico? O planejamento estratégico seria uma etapa inicial que consiste na definição de políticas, diretrizes e objetivos mais estratégicos. Ela tem por função a identificação dos pontos fortes e as fragilidades da empresa e das oportunidades e ameaças do ambiente externo. Lembrando que esses pontos fortes e essas fragilidades são internos à empresa e as oportunidades e ameaças seriam externos ao ambiente empresarial. Então, aqui a gente pode destacar alguns elementos que podem interferir no ambiente externo, como concorrentes, fornecedores, clientes, o ambiente econômico e político, os fatores legais e regulatórios, ambiente social, demografia, clima, desenvolvimento tecnológico, entre vários outros ligados à atividade fim da empresa. Já o planejamento operacional seria o detalhamento e a quantificação dessas diretrizes definidas no planejamento estratégico, onde a gente faz a realização de todo o processo de elaboração dos planos de ação e tem como objetivo final o orçamento empresarial ou o plano orçamentário. Então, a partir do planejamento operacional é que a gente tem o orçamento empresarial ou plano orçamentário, que é o objeto dessa nossa disciplina. Então, esse plano orçamentário se caracteriza por ser um plano de curto prazo e envolve a quantificação dos elementos necessários ao processo de compra, produção e venda, para subsequentemente se chegar à mensuração econômica de todos os elementos operacionais, assim como os resultados da empresa. A partir do plano orçamentário é feito a execução. Então, essa ocorre logo após a etapa do planejamento e corresponde à fase onde os recursos serão consumidos e os produtos efetivamente gerados. Ele deve estar em coerência tanto com o planejamento operacional quanto com as peças orçamentárias. Lembrando que o planejamento operacional ele segue o planejamento estratégico. Por fim, nós teríamos então a função de controle, que é a última etapa do processo de gestão. Então, essa etapa é aquela que assegura a realização dos objetivos, das políticas e demais padrões estabelecidos lá no planejamento estratégico. Ele avalia justamente a aderência entre os planos definidos no planejamento e a execução. Então, ele deve ser um processo contínuo e deve ser sempre regido ao fato de realizar uma comparação entre o desempenho real e aquilo que foi planejado para a empresa. Então, pessoal, a partir desses conceitos trazidos de processo de gestão, é que a gente vai discutir agora sobre a interação entre o orçamento empresarial e o processo de gestão. Então, pensem aí para a gente discutir em sala de aula. Como se daria essa interação entre o orçamento empresarial e o processo de gestão?
como poderíamos elaborar um plano estratégico de uma empresa e, consequentemente, construir um plano orçamentário. Então, pessoal, agora é com vocês, leiam o material, que na próxima aula nós vamos discutir e ampliar esses conceitos. Até breve.